Ele mandou a empregada se arrumar para um evento importante. Não esperava passar a noite inteira tentando nomear o que queimava no peito quando um executivo estranho sorriu para ela. E muito menos esperava que às 11 da noite, 13 dias depois, fossem 3 palavras simples as que colocariam tudo abaixo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rodrigo Linhares nunca imaginou que um dia olharia para a própria cozinha e sentiria falta de alguém que ainda estava ali. Não era o tipo de homem que notava ausências antes de elas virarem ausências. Não era o tipo que olhava nos olhos da pessoa que servia o café toda manhã. Não era o tipo que fazia perguntas sobre a vida de quem limpava o mármore da bancada às 7 da manhã, enquanto ele ainda dormia. Rodrigo era o tipo de homem que achava que eficiência era uma forma de respeito, que pagar bem e não incomodar era tudo que um patrão precisava oferecer, que a distância educada era a versão mais honesta da dignidade. E durante 3 anos, isso tinha funcionado. Pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. A Linhares Tech ficava no 22º andar de um edifício na Faria Lima. E de lá dava para ver São Paulo inteira se espalhando em todas as direções como uma criatura enorme que nunca dormia, nunca parava, nunca pedia licença. Rodrigo chegava às 8h30 da manhã, saía depois das 8 da noite, comia alguma coisa no trajeto de volta ou pedia entrega para a cobertura e esquecia metade dentro da embalagem. A empresa faturava 80 milhões por ano, tinha 150 funcionários, desenvolvia softwares para empresas de médio e grande porte em 7 estados do país e exigia dele tudo o que ele tinha para dar e um pouco mais. Rodrigo dava. Dava porque era isso que sabia fazer, porque era nisso que conseguia se enxergar com alguma clareza, porque quando estava resolvendo um problema de arquitetura de sistema, ou fechando um contrato com uma empresa do Sul, não precisava pensar em nenhuma outra coisa. Não precisava pensar na casa vazia que o esperava. Não precisava pensar no filho de 9 anos que morava com a ex-mulher num apartamento em Pinheiros e que ele via nas quartas e nos fins de semana alternados, mas que sentia como se vissem cada vez menos, não pela frequência, mas pela qualidade do que ficava entre eles, que às vezes parecia tão pouca coisa. O divórcio de Daniela tinha sido formalizado em 2021, 2 anos depois de uma separação que havia sido discutida, adiada, evitada e finalmente aceita com a mesma frieza com que se fecha um contrato que ninguém quer assinar. 7 anos de casamento, uma empresa construída juntos, um filho que tinha o nariz do pai e os olhos da mãe, e no final foi ela quem pediu para ir embora. E Rodrigo que ficou olhando para o apartamento de 280 metros quadrados do Itaim Bibi, tentando entender o que fazer com tanto espaço sem ninguém para dividir. A resposta que encontrou foi trabalhar mais. E funcionou. Da forma como coisas que não funcionam de verdade funcionam por um tempo, empurrando o problema para frente até que o problema muda de forma, mas não desaparece. 3 anos haviam passado assim, com a cobertura sempre em ordem, o café sempre pronto, a casa sempre silenciosa da forma que Rodrigo havia aprendido a confundir com paz. Simone Cardoso chegava às 7h30 da manhã naquela cobertura com a mesma pontualidade com que o sol nascia sobre os prédios de Guaianazes. Pegava 2 ônibus para chegar até o Itaim e nesses 2 ônibus ela costumava ficar olhando pela janela, às vezes segurando o celular, com um vídeo de costura no YouTube, com o fone de ouvido no ouvido esquerdo, o direito sempre livre, porque aprendera que no ônibus precisava estar com pelo menos um ouvido no mundo. Tinha 34 anos e 8 anos, trabalhando naquela residência, o que significava que conhecia cada cômodo daquele apartamento melhor do que Rodrigo conhecia. Sabia onde as coisas ficavam antes de ele precisar procurá-las. Sabia que ele gostava do café forte, mas odiava quando ficava parado por mais de 15 minutos.
Sabia que as camisas precisavam ser passadas com vapor úmido, senão o tecido ficava com aquela dobra teimosa no colarinho que nenhum ferro seco resolvia. Sabia tantas coisas sobre aquela casa e sobre aquele homem que às vezes esquecia que Rodrigo não sabia praticamente nada sobre ela. Não sabia que ela costurava desde os 14 anos, que aprendera com a avó Benedita numa tarde de outubro chuvosa, em que as duas ficaram sentadas à máquina antiga até o escuro fechar completamente. Não sabia que ela fazia renda extra como costureira nos fins de semana, alterando vestidos e fazendo bainhas para vizinhas e para uma revendedora de roupas no Bom Retiro que pagava por peça. Não sabia que ela criava Diego, 6 anos, filho da irmã Cláudia, que tinha morrido de eclâmpsia durante o parto, e que Diego era o centro de tudo, a razão de cada ônibus madrugada, cada real economizado, cada decisão pesada tomada com o coração apertado e a cabeça fria, porque era isso que Diego precisava dela, que ela fosse a pessoa que não entrava em colapso. Rodrigo Linhares não sabia nada disso porque nunca tinha perguntado, e porque Simone nunca tinha sentido que havia espaço para oferecer essa informação dentro daquele apartamento onde ela era uma função antes de ser uma pessoa. E tudo bem, ela não esperava outra coisa. Era um patrão e empregada, e havia uma linha invisível entre eles que ambos respeitavam. Não por maldade, mas por hábito, pelo costume, pela forma como as coisas são em São Paulo quando dois mundos diferentes dividem o mesmo espaço sem nunca realmente se encontrarem. Simone limpava, organizava, preparava, saía. Rodrigo acordava, encontrava tudo pronto, usava, saía. Era simples, era eficiente, era completamente inadequado para os dois, mas nenhum dos dois saberia disso por mais algum tempo. Tudo mudou por causa de um pulso quebrado. Vanessa Alcântara, sócia de Rodrigo na Linhares Tech e a pessoa que deveria acompanhá-lo ao Fórum Anual de Inovação Corporativa no Grand Hyatt São Paulo, caiu de bicicleta numa tarde de domingo no Parque Vila Lobos e fraturou o pulso esquerdo de forma suficientemente grave para passar os próximos 2 meses com gesso e com o braço em tipoia. Rodrigo ficou sabendo na segunda-feira pela manhã, 2 dias antes do evento, quando ela ligou com a voz ainda embargada de analgésico para explicar que não conseguiria ir. O fórum reunia 300 executivos de todo o país. Era o evento de visibilidade mais importante do ano para empresas de tecnologia de médio porte. E Rodrigo tinha uma reunião marcada à margem do coquetel com um fundo de venture capital de Recife que poderia significar 4 milhões de reais em aporte para expandir a área de desenvolvimento da empresa. Aparecer sozinho era possível. Não era, no entanto, a versão de si mesmo que ele queria projetar naquele ambiente onde tudo, inclusive a forma como alguém entrava numa sala, era lido como dado. Foi uma decisão impulsiva. A palavra correta era impulsiva, embora Rodrigo nunca a usasse sobre si mesmo, porque Rodrigo Linhares não era homem de decisões impulsivas. Era homem de planilhas, de análises de risco, de reuniões de alinhamento antes de qualquer movimento significativo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele estava na cozinha numa terça-feira de manhã, Simone estava passando a ferro uma camisa no quarto de serviço e ele foi até lá e disse, sem cerimônia, sem preâmbulo, com a objetividade de quem resolve um problema logístico. Quero que você venha comigo a um evento amanhã à noite. Simone parou o ferro. Ele continuou antes que ela pudesse responder. É corporativo no Grand Hyatt. Você não precisa falar com ninguém. É só ter alguém ao lado. Pausa curta. A tipo de pausa que ele usava em reuniões para deixar claro que o assunto estava resolvido. Arruma um vestido. Eu pago. Deixou 4 notas de R$ 100 sobre a bancada da cozinha e foi embora para o trabalho. Simone ficou olhando para as 4 notas durante um tempo que ela não saberia dizer exatamente quanto era.
Não era raiva o que sentiu, não era humilhação, era algo mais próximo de um espanto calmo, como quando cai granizo em pleno outubro e você olha para o céu pensando que é isso. É o mundo sendo exatamente o que sempre foi, completamente alheio ao que você acha que deveria ser. 4 notas de 100, para comprar um vestido, para ir a um evento como se fosse um acessório humano. Ela pegou o dinheiro, guardou na carteira e terminou de passar a camisa. No dia seguinte, antes de pegar o ônibus de volta para Guaianazes, Simone desceu na Rua Oriente, no Brás. Entrou numa loja de tecidos onde a dona a conhecia pelo nome, porque ela era cliente antiga, cliente de respeito, e ficou 20 minutos andando entre os rolos, até parar em frente a um crepe de malha azul marinho, que tinha uma queda que ela reconheceu imediatamente. Aquele peso leve e fluido que cai sobre o corpo como se o tecido soubesse o que está fazendo. Comprou 3 metros. Comprou linha zíper invisível e 2 metros de entretela para estruturar o busto. A conta deu R$ 186. Ela guardou o troco na carteira com cuidado, o mesmo cuidado com que guardava tudo, e pegou o ônibus de volta carregando o pacote de tecido no colo. Naquela semana, depois de limpar a cobertura de Rodrigo e pegar os ônibus de volta, ela chegava em Guaianazes por volta das 7 da noite. Dava banho em Diego, lia com ele até ele dormir. Naquela semana eram os livros do Ziraldo, porque Diego estava numa fase de devorar o menino maluquinho com uma seriedade que fazia Simone sorrir no escuro do quarto. E depois abria a máquina de costura Elgin, que ficava na sala do apartamento de 38 metros quadrados, sobre a mesa que servia de tudo. Costurava até meia-noite, acordava às 5h30, começava de novo. O vestido tomou forma com a paciência de quem aprendeu que nada fica pronto antes de estar pronto, que tecido não aceita pressa, que cada detalhe exige a atenção que merece e pede mais. Ela costurou um decote simples e limpo, ajustou as pinças do busto, fez a bainha à mão para que a queda ficasse exata. Na noite anterior ao evento, pregou os brincos de prata que eram da avó Benedita, olhou para o vestido pendurado na porta do armário e foi dormir. No dia do evento, Simone acordou às 5h30 como sempre. Preparou o café de Diego, deixou a marmita do almoço dentro da geladeira, com um bilhete colado na tampa porque Diego já sabia ler e gostava de encontrar bilhetes. Foi trabalhar na cobertura do Itaim, como em qualquer outra quinta-feira, limpou, organizou, preparou o café de Rodrigo que ele tomou sem levantar os olhos do notebook. E às 4 da tarde voltou para Guaianazes para se arrumar. Diego estava na casa da vizinha Dona Marlene, que cuidava dele quando Simone precisava de algo fora do horário comum. E Simone ficou sozinha no apartamento pequeno, fazendo o que nunca fazia, se arrumando com calma, sem pressa, sem Diego pedindo alguma coisa no quarto ao lado. Ela abriu a janela da sala, porque o calor da tarde de novembro em São Paulo era daquele tipo que gruda na pele, lavou o cabelo, deixou secar com o difusor que comprou no semestre passado numa promoção de loja de departamento e que usava raramente porque raramente havia tempo. O cabelo ficou com aquela onda natural que ela normalmente domava no coque para trabalhar. Ela não o prendeu. Passou um hidratante leve, um blush discreto cor de pêssego que era da mesma época do difusor, um batom rosado que tinha na gaveta do banheiro desde não sabia quando, os brincos de prata da avó, o vestido azul marinho que caía exatamente como ela havia calculado que cairia quando escolheu o tecido, fluido sobre os quadris, justo no busto sem apertar, com o decote limpo que enquadrava os ombros sem revelar demais. Calçou uma sandália preta de salto baixo, que era o único sapato que tinha, que servia para aquele tipo de ocasião, pegou a bolsa pequena que usava quando saía sem Diego e foi. Rodrigo estava de costas quando ouviu a porta do elevador privativo se abrir às 18h40. Estava ajustando o nó da gravata diante do espelho do corredor, de terno cinza escuro e camisa branca, com o copo d'água que havia pegado na cozinha ainda na mão direita.
Ouviu o som suave do elevador e não se virou imediatamente, porque era a Simone, era sempre a Simone. E havia 3 anos que Simone chegava e saía daquele apartamento sem que ele precisasse fazer mais do que um aceno de cabeça quando os caminhos se cruzavam. Mas então algo aconteceu. Um silêncio diferente, uma qualidade de ar alterada no corredor. E ele se virou. Levou 4 segundos para reconhecê-la. 4 segundos em que o cérebro de Rodrigo Linhares, treinado para processar dados e identificar padrões com eficiência cirúrgica, simplesmente falhou em categorizar o que os olhos estavam vendo. A mulher no corredor tinha o rosto de Simone, tinha a postura de Simone, tinha os brincos de prata que ele nunca havia notado antes porque nunca havia olhado de verdade, mas era uma Simone que não existia em nenhuma das memórias que ele tinha dela, porque todas as memórias eram de avental, de cabelo preso, de alguém que existia na periferia da visão. Esta Simone estava parada no corredor, com o vestido azul marinho e o cabelo solto em ondas escuras nos ombros e uma expressão absolutamente calma, esperando. "Você estava no apartamento o tempo todo?" Ele perguntou, e só depois de as palavras já estarem no ar, percebeu que a pergunta não fazia sentido algum. Simone olhou para ele com aquela tranquilidade específica sua que ele, naquele momento, pela primeira vez, identificou como uma qualidade distinta e não como ausência de algo. "Estou pronta", ela disse apenas. Rodrigo assentiu, como se a resposta fizesse sentido, pegou o paletó do cabide da entrada e chamou o elevador. O carro esperava embaixo. O mesmo Volvo preto que o motorista Edson deixava disponível nas noites de compromisso externo. Edson abriu a porta traseira sem dizer nada, como sempre fazia, e Rodrigo deixou Simone entrar primeiro, o que fez mecanicamente, por reflexo de educação, sem calcular. Ela entrou com a naturalidade de quem não está medindo o espaço onde está, não está verificando se pertence, não está nervosa da forma como Rodrigo imaginou vagamente que uma empregada poderia estar indo a um evento corporativo no Grand Hyatt. Não estava. Olhou pela janela enquanto o carro descia pelo Itaim em direção ao hotel e a luz dourada do fim de tarde batia no perfil dela de uma forma que Rodrigo registrou e imediatamente decidiu não registrar. O Grand Hyatt, na Avenida das Nações Unidas, tinha aquela iluminação de lobby que Rodrigo conhecia bem, aquele tipo de luz que parece desenhada para fazer as pessoas parecerem melhores versões de si mesmas. O mármore do piso refletindo os lustres, o murmúrio de centenas de conversas simultâneas, criando uma névoa sonora de networking e cognac e cartão de visita. O Fórum Anual de Inovação Corporativa ocupava o salão principal e o terraço do 12º andar, e quando Rodrigo e Simone chegaram, o coquetel já havia começado. O som dos cumprimentos e gargalhadas calibradas chegando desde o corredor. Rodrigo era conhecido naquele ambiente. As pessoas o cumprimentavam pelo nome, com aquele tipo de familiaridade dos eventos corporativos onde todo mundo conhece todos pelo LinkedIn antes de conhecer pessoalmente, onde as conversas têm estrutura e intenção, mesmo quando parecem casuais. Ele apresentou Simone 2 ou 3 vezes com frases curtas. "Simone, me acompanha esta noite." Sem título, sem contexto, o tipo de apresentação vaga que podia significar qualquer coisa e que as pessoas do ambiente interpretavam segundo o que parecia mais provável. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou porque Simone estava ao lado dele com o vestido azul marinho e os brincos de prata e a postura de quem não precisa de uma etiqueta no peito para saber quem é. Ela ficou ao lado dele durante o coquetel, ligeiramente atrás do seu ombro direito, discreta, mas não apagada, observando o salão com aqueles olhos cor-de-mel que Rodrigo, naquela noite, notou pela primeira vez em 3 anos de convivência. Ela não forçava a conversa, não sorria para as câmeras, não tentava se encaixar no ritmo daquele ambiente que não era o dela. Apenas existia ali com uma presença quieta, que Rodrigo percebeu
com um incômodo que não soube nomear, chamava mais atenção do que se ela estivesse tentando ativamente. Foi durante o segundo coquetel, numa das mesas de finger food, perto da janela com vista para a Marginal Pinheiros, iluminada lá embaixo, que Carlos Henrique Drummond apareceu. Diretor de uma fintech de Curitiba, 42 anos, o tipo de homem que usa terno caro e tem bom papo e sabe exatamente o efeito que isso produz, Carlos Henrique estava circulando o salão com a eficiência de quem sabe que eventos assim são, sobre conexões feitas nas beiradas e não nos painéis. Ele cumprimentou Rodrigo com a cordialidade de quem já havia trocado cartão numa edição anterior. Depois, voltou os olhos para Simone com o tipo de atenção que os homens daquele ambiente costumavam reservar para mulheres que achavam interessantes. E fez aquilo que pessoas com bom papo fazem. Encontrou um ponto de entrada genuíno. Esse tecido do seu vestido tem uma caída linda, ele disse com a descontração de quem está acostumado a iniciar conversas. É crepe de seda? Simone o olhou com a mesma calma com que olhava para tudo. Crepe de malha, ela respondeu. Comprei no Brás. Carlos Henrique levantou uma sobrancelha, interessado de verdade agora. No Brás? Tem uma região lá perto da Oriente que é incrível para tecidos. Minha ex-mulher era arquiteta de interiores e vivia lá comprando. Rua Oriente, sim, Simone disse. A loja que comprei fica a 1 quadra da estação do metrô, mas a região toda mudou bastante nos últimos anos. Os galpões que sobraram do século passado estão sendo adaptados. Alguns viram showrooms, outros continuam como depósito. É interessante como o bairro guarda essa memória industrial, mesmo com tudo mudando ao redor. Carlos Henrique a olhou por um momento com aquela expressão específica de quem estava esperando uma conversa de superfície e recebeu algo com profundidade. Depois riu, e foi um riso genuíno, não o riso calibrado dos eventos corporativos. Você conhece a história arquitetônica do Brás? Conheço a história de quem frequenta o bairro há anos, Simone disse, sem falsa modéstia e sem exibicionismo. Você aprende a ver as coisas quando passa tempo suficiente num lugar. Rodrigo estava a 1,5 metros de distância, com o copo de água mineral parado no meio do caminho até a boca, e ele percebeu que havia parado de prestar atenção na conversa que estava tendo com um executivo de Porto Alegre sobre tendências em automação. Estava ouvindo Simone. Estava observando Carlos Henrique rir pela segunda vez e depois pela terceira, e estava sentindo alguma coisa queimar no centro do peito de uma forma que ele não reconhecia imediatamente porque fazia pelo menos 4 anos que não a sentia. Carlos Henrique pediu o contato de Simone da forma direta, como homens confiantes pedem o que querem em ambientes assim, sem rodeio. Com um sorriso que dizia que o pedido era um elogio. Simone o olhou por um segundo. Não estou disponível para isso, ela disse, com uma gentileza tão completa e uma firmeza tão absoluta que Carlos Henrique se afastou com um sorriso e sem constrangimento, o que era raro, o que dizia algo tanto sobre ele quanto sobre a forma como ela havia dito. Rodrigo colocou o copo de água na mesa mais próxima e ficou parado por um momento, sentindo aquela queimação no externo sem conseguir classificá-la. A reunião com o Fundo de Venture Capital de Recife aconteceu às 21 horas, numa mesa reservada num canto do terraço. Rodrigo foi sozinho, como era o combinado, e Simone ficou numa das poltronas, perto da janela, com um copo de água com gás e a vista da cidade lá embaixo se espalhando em todas as direções. São Paulo à noite, com seus milhões de janelas acesas. Esse organismo enorme e indiferente e absolutamente hipnótico. A reunião durou 40 minutos, e foi bem. O fundo estava interessado. Havia sinalização de avanço para uma due diligence em janeiro. Rodrigo saiu da mesa com o tipo de satisfação fria e competente que costumava ser a emoção mais disponível para ele em situações de trabalho.
Quando voltou para buscar Simone, ela estava exatamente onde havia ficado, olhando para a cidade, e havia algo naquele gesto, naquela presença simples e completa, que fez algo se mover dentro dele de uma forma que ele não soube o que fazer, e então optou por ignorar. Na volta de carro, Edson dirigia pelo corredor das Nações Unidas em direção ao Itaim, e Rodrigo ficou em silêncio por 20 minutos, ouvindo o som baixo do trânsito lá fora, enquanto Simone olhava pela janela. São Paulo noturna passava como sempre, rápida e indiferente, os postes criando aqueles intervalos de luz e sombra que cortavam o interior do carro em padrões rítmicos. Rodrigo estava tentando processar a noite com a parte analítica do cérebro, aquela que sempre funcionava. Mas havia algo resistindo à categorização, e ele não sabia exatamente o que. Então falou, sem pensar, sem calcular, o que era profundamente incomum para ele. Aquele cara estava te cantando. Simone virou devagar na direção dele. Os olhos cor-de-mel refletiam os postes passando pela janela. Eu sei, ela disse. Rodrigo esperou 1 segundo. E daí? Ela o olhou com aquela expressão de calma absoluta. E daí nada, ela disse simplesmente. Depois voltou o olhar para a janela. Rodrigo não respondeu. Ficou olhando para a frente, para a nuca de Edson, para o vidro dianteiro com São Paulo se desdobrando além. E a pergunta ficou ecoando dentro do carro silencioso. E daí? Como se a resposta que Simone havia dado fosse uma porta que ela havia fechado com total tranquilidade, e que ele, por razões que não conseguia articular, ficara do lado de fora batendo, sem entender muito bem por quê. Quando chegaram à cobertura, Simone desceu do carro, agradeceu a Edson com uma brevidade respeitosa que o motorista recebeu com um aceno de cabeça, entrou no elevador e subiu para pegar as coisas que havia deixado no apartamento. Rodrigo subiu junto. Ela pegou a bolsa, disse boa noite com a mesma naturalidade com que havia dito bom dia naquela manhã e foi embora. Rodrigo ficou parado na sala da cobertura com o casaco ainda no braço e a queimação no peito, e o apartamento de 280 metros quadrados em silêncio ao redor. Ele foi até a janela. São Paulo estava lá, como sempre, completa e alheia. Ficou muito tempo olhando para ela. Nos dias seguintes ao evento, a cobertura do Itaim ficou com uma qualidade diferente de ar, como se as paredes tivessem absorvido algo naquela noite e estivessem devolvendo aos poucos, sem pressa, sem aviso. Rodrigo acordou na sexta-feira sentindo aquela queimação no externo, já não mais como uma sensação aguda, mas como um peso difuso, distribuído. O tipo de incômodo que não dói o suficiente para você parar o que está fazendo, mas que não some quando você tenta ignorá-lo. Ele foi direto ao escritório como sempre, ficou até às 22 horas resolvendo um problema de integração num sistema de gestão de estoque que a equipe havia deixado para ele como presente de quinta-feira à tarde. E quando chegou na cobertura, a casa estava silenciosa e em ordem como sempre ficava depois que Simone passava por ela. Tudo no lugar certo, a pia da cozinha brilhando sob a luz do teto, o cobertor do sofá dobrado em diagonal no apoio de braço. Rodrigo ficou parado na cozinha por um momento antes de ir dormir. Olhou para a bancada, onde havia deixado as 4 notas de R$ 100 na terça-feira. Ficou pensando, sem querer pensar, no vestido azul marinho e em como ela havia comprado tecido com aquele dinheiro e costurado com as próprias mãos algo que entrava num Grand Hyatt sem pedir licença. Ficou pensando nisso por mais tempo do que deveria e então foi dormir. Ou tentou. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo tomou o café na cozinha. Não havia razão logística para isso. O escritório com a mesa grande e o notebook e os relatórios da semana estava do outro lado do corredor. Era lá que ele sempre levava o café. Era lá que a manhã começava de verdade, com as planilhas abertas e os e-mails não lidos se acumulando. Mas naquela segunda-feira ele ficou na cozinha, sentado no banco alto do balcão, com o café que Simone havia preparado antes de ele acordar.
E quando ela entrou vindo do corredor com o pano de microfibra para limpar os móveis da sala, parou por um segundo ao vê-lo ali, num lugar onde ele nunca estava. Bom dia, Rodrigo disse. Bom dia, Simone respondeu, e continuou para a sala. Ele ficou olhando para o café por um momento. Depois chamou. Simone. Ela apareceu na entrada da cozinha. Ele não sabia exatamente o que ia perguntar quando a chamou, então perguntou a primeira coisa que veio. O Diego, quantos anos ele tem? Simone levou um segundo para processar aquilo. 6 anos, ela disse. Está na pré-escola. Rodrigo assentiu como se a informação confirmasse algo que ele já sabia, o que não era verdade. E Simone voltou para a sala com o pano de microfibra. Mas havia algo diferente na forma como ela voltou. Não na postura, não no passo. Algo mais sutil, uma atenção ligeiramente alterada, como quem ouviu um barulho que não esperava e não sabe ainda se deve se preocupar com ele. Nas manhãs seguintes, ele continuou tomando o café na cozinha e continuou fazendo perguntas. Não era um interrogatório, não era uma intimidade forçada. Eram perguntas curtas que chegavam de forma irregular, com os intervalos naturais de quem está pensando em voz alta mais do que fazendo conversa. Sobre Diego, sobre a escola, sobre o que ele gostava, sobre a costura, sobre o que ela fazia, sobre como aprendera, sobre a avó Benedita, cujo nome Simone havia mencionado uma vez de passagem, numa frase sobre os brincos, e que Rodrigo havia registrado sem que ela soubesse. Simone respondia com honestidade e brevidade. Não desconfiava de nada de maligno naquelas perguntas. Não havia nada de maligno, mas havia algo que ela não sabia ao certo como categorizar. Como quando o clima muda, de forma gradual demais, para você identificar o momento exato em que o calor virou fresco. Respondia sobre Diego com um amor direto e sem ornamentos de quem fala de uma coisa que é o centro do mundo sem precisar anunciar que é. Respondia sobre a costura com a precisão de quem conhece bem o próprio ofício. Respondia sobre a avó Benedita com uma brevidade que continha uma ternura enorme dentro, comprimida, densa como aquele tipo de tecido que parece leve, mas tem peso real quando você o segura. Rodrigo ouvia. Era uma qualidade de escuta que Simone não havia esperado dele. Não a escuta educada de quem espera a vez de falar, mas algo mais presente, mais quieto, com aquela tensão de atenção genuína que se reconhece mesmo quando não se procura. Havia uma tarde de quarta-feira, 3 semanas depois do evento, em que Rodrigo chegou cedo do trabalho. Não era comum. Havia uma reunião cancelada em cima da hora, e ele tomou a decisão, impulsiva de novo, de simplesmente ir para casa em vez de ficar no escritório resolvendo as coisas da reunião seguinte como normalmente faria. O elevador abriu no andar da cobertura às 17h20 e ele ouviu antes de ver um cantarolar baixo, discreto, quase para dentro, com a melodia de uma música que ele levou um segundo para identificar como um samba antigo, daqueles que não têm artista claro porque são de todo mundo, são da rua, são do ônibus, são da infância. Simone estava no quarto do fundo, passando a ferro uma camisa dele. Tinha o ferro na mão direita, a camisa estendida na tábua, os olhos no tecido, com aquela concentração serena que ela trazia para tudo que fazia com as mãos. Cantarolava sem saber que cantarolava, da forma como as pessoas fazem quando estão sós, quando baixam a guarda de uma forma que nunca baixariam se soubessem que alguém estava olhando. Rodrigo ficou parado no corredor por 38 segundos. Não foi uma decisão ficar, foi a ausência de decisão de ir embora, que é uma coisa diferente. Ele ficou olhando pela porta entreaberta para aquela cena, a luz da tarde, entrando pela janela, a camisa branca na tábua, a mulher com o ferro na mão, cantarolando uma música sem dono. E sentiu alguma coisa se mover dentro do peito com uma lentidão e um peso que não sabia nomear. Não era desejo, não era exatamente desejo, era algo anterior ao desejo, algo mais parecido com reconhecimento,
como quando você vê uma coisa pela primeira vez, mas seu corpo age como se já a conhecesse de muito antes. Então, ele deu um passo no corredor e o piso de madeira fez um som sutil. E Simone levantou os olhos e levou um susto real, o tipo de susto que sobe pelo corpo inteiro, e o ferro saiu da camisa e quase caiu. Ela o segurou no último momento, o cabo aquecido entre os dedos, e ficou olhando para Rodrigo com o coração visivelmente acelerado no peito. Me desculpe, ela disse com a compostura voltando rápida, como sempre voltava nela. Não ouvi o senhor entrar. Rodrigo ficou olhando para ela por um segundo. Depois disse, com uma quietude que ele mesmo não esperava da própria voz: para de me chamar de senhor. Simone assentiu, desconfortável, sem saber ao certo o que fazer com aquilo. Voltou o ferro para a camisa. Rodrigo foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou olhando para o interior iluminado por um momento como se estivesse lendo alguma coisa naquelas prateleiras e pegou 2 sucos de laranja que ele mesmo havia comprado no sábado. Voltou até o quarto do fundo e pôs um copo na beira da tábua de passar, sem dizer nada, sem fazer cerimônia, e foi sentar no banquinho de madeira que ficava no canto do quarto, encostado na parede. Simone olhou para o copo como se fosse uma charada, como se houvesse uma resposta correta para aquilo e ela ainda não tivesse calculado qual era. Depois pegou o copo e tomou um gole. Ficaram ali. 7 minutos que Rodrigo não contou, mas que Simone, mais tarde em Guaianases, com Diego dormindo no quarto ao lado, ficaria revivendo com uma atenção que a incomodaria um pouco. Ele sentado no banquinho com o suco na mão, ela passando a ferro com o suco na beira da tábua. O som rítmico e úmido do ferro sobre o tecido. A luz da tarde mudando de ângulo pela janela, enquanto São Paulo fazia seu barulho usual lá embaixo. Tão constante que havia anos nenhum nem outro o ouviam conscientemente. Nenhum dos dois falou, mas havia algo naquele silêncio que era diferente dos silêncios anteriores, dos 3 anos de silêncio funcional que haviam preenchido aquele apartamento. Aquele silêncio tinha textura, tinha peso. Era o tipo de silêncio que ocupa o espaço entre 2 pessoas, de uma forma que faz a ausência de palavra parecer uma forma de comunicação, e não uma ausência dela. Quando Simone terminou a última camisa, dobrou com cuidado, empilhou no cabide, desligou o ferro e disse boa tarde com a brevidade de sempre. Rodrigo ficou sentado no banquinho enquanto ouvia o elevador descer. Depois, ficou ali mais um pouco. Depois foi até o escritório, abriu o computador e ficou olhando para a tela apagada por um tempo que não soube medir. Pela primeira vez em muitos anos, Rodrigo Linhares não soube o que fazer com um problema que não tinha solução em planilha. A crise chegou numa manhã de terça-feira, 4 semanas depois do evento do Grand Hyatt, com a naturalidade brutal das coisas que chegam de fora e mudam tudo o que estava se construindo dentro, sem perguntar se o momento é conveniente. Simone chegou às 7h30 como sempre. Preparou o café, começou a rotina normal e às 10 da manhã, quando Rodrigo ainda estava no escritório do apartamento, numa call com a equipe de desenvolvimento, ela bateu levemente na porta entreaberta e esperou que ele terminasse. Ele encerrou a call e se virou. Simone estava na entrada com um envelope simples na mão, daqueles envelopes brancos comprados em qualquer papelaria, com o nome dele escrito com caneta esferográfica na frente. Entrou, pôs o envelope na beira da mesa com aquela tranquilidade que ela trazia para tudo e disse: vim entregar meu aviso prévio de 30 dias. Rodrigo olhou para o envelope. Olhou para ela. Aviso prévio. Recebi uma proposta numa confecção no Bom Retiro, Simone disse, com a objetividade direta de quem pensou bastante antes de falar e não tem intenção de recuar. R$ 2.800, com registro em carteira e plano de saúde. Ela fez uma pausa de 1 segundo. O plano cobre fonoaudióloga. Diego tem diagnóstico de dislexia e precisa de acompanhamento que eu ainda não consegui custear da forma adequada. É uma oportunidade melhor para mim e para ele. Rodrigo ficou olhando para ela por um momento mais longo do que deveria. Pegou o envelope,
Abriu. Leu a carta uma vez, com aquela atenção que ele dava a documentos, linha por linha. Depois, leu de novo. A carta era curta, formal, clara, escrita com a mesma precisão com que ela fazia tudo. 30 dias de aviso, data de início, data de encerramento. Simone Cardoso, assinado à mão. Rodrigo sentiu o apartamento ficar menor. Era uma sensação física, real, que começou no peito e se espalhava, como quando o ar-condicionado para de funcionar. E você só percebe que estava presente porque de repente não está mais. Ele ficou olhando para a carta e tentou encontrar dentro de si a resposta profissional correta, a resposta de gestor, que agradece o aviso e pergunta sobre a transição e deseja boa sorte, que era a resposta que qualquer pessoa razoável daria naquela situação. Não encontrou. Encontrou outra coisa, mal definida, desconfortável, com uma urgência que não fazia sentido algum dentro de qualquer lógica que ele conhecia. Você vai trabalhar numa confecção, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma repetição involuntária, o tipo que acontece quando o cérebro ainda está processando e a boca fala antes de ele terminar. O tom saiu errado. Ele sabia que saiu errado no mesmo instante em que saiu. Havia nele algo próximo de espanto, quase protesto. O tipo de som que uma pessoa faz quando acha que tem alguma autoridade sobre uma decisão que não é dela. Simone franziu levemente a testa. O senhor, ela começou e depois se corrigiu porque ele havia pedido que parasse. Você tem algum problema com isso? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Havia respostas honestas para aquela pergunta que ele não estava em condições de dar, e respostas desonestas que não caberiam na boca. E então ele ficou no único lugar que restava, o silêncio. Pode ir, ele disse, finalmente, com uma voz que saiu mais funda do que pretendia. Obrigado pelo aviso. Simone assentiu, recolheu as próprias mãos, que havia deixado abertas sobre a mesa por um segundo, e voltou para a cozinha. Naquela semana, Rodrigo dormiu menos de 4 horas por noite. Não era por escolha. Ele tentava, deitava cedo para os seus padrões, ficava olhando para o teto da cobertura com o ar-condicionado no nível certo e as persianas fechadas e o silêncio perfeito que o apartamento de luxo oferecia, e não conseguia. O teto era sempre o mesmo teto, o mesmo branco liso, mas algo havia mudado nele que o tornava insuportável de encarar às 2 da manhã. Cancelou uma reunião na quinta-feira pela primeira vez em anos, sem uma razão concreta para dar. Apenas mandou uma mensagem para a assistente dizendo que remarcasse, o que a assistente fez sem questionar, porque ele nunca havia feito isso antes e ela não sabia que protocolo usar para questionar. Nos dias do aviso prévio, Simone continuava chegando às 7h30 e fazendo tudo com a mesma precisão de sempre. Rodrigo continuava tomando o café na cozinha. Continuavam trocando poucas palavras. Mas havia agora uma camada a mais naquele silêncio. Alguma coisa que sabia do prazo, que contava os dias, como se os dias fossem uma substância que estava sendo gasta e não seria reposta. Rodrigo sentia isso e acreditava que sabia esconder. Provavelmente não escondia tão bem quanto pensava. Na 14ª noite do aviso prévio, Rodrigo estava deitado no quarto escuro às 23 horas, tentando ler um relatório no tablet e não lendo. Era uma terça-feira. Do lado de fora, a chuva tinha começado há uns 40 minutos. Aquela chuva fina e contínua de novembro em São Paulo, que não é dramática o suficiente para ser grandiosamente ruim, mas que torna tudo levemente mais pesado, mais fechado, mais íntimo do que você queria que fosse. Ele pegou o celular. Tinha o número de Simone guardado desde o 2º mês dela no apartamento, quando ela havia pedido que ele deixasse um contato de emergência caso acontecesse algum problema na residência enquanto ele estivesse viajando. 3 anos depois, o número estava ali, intocado, usado exatamente 0 vezes. Emergência doméstica era o contexto. O único contexto imaginável para aquele número. Rodrigo discou. Ela atendeu depois do 3º toque, com a voz de quem estava acordada, mas quieta, talvez lendo,
talvez costurando. Aconteceu alguma coisa? A preocupação era genuína e imediata. O número aparecia no celular dela como Rodrigo Linhares, patrão, e um telefonema às 11 da noite com aquele número só podia ser urgência. Não, ele disse. A voz saiu mais baixa do que planejou. Chuva batia levemente na janela do quarto. Silêncio de 8 segundos. Simone do outro lado, num apartamento de 38 metros quadrados em Guaianazes, com a chuva fazendo o mesmo som em janelas menores, segurando o celular e processando aquele não e o silêncio que veio junto. Rodrigo respirou. Estava olhando para o teto. O mesmo teto insuportável, e as palavras saíram antes de ele ter a chance de calcular se eram as certas ou se havia certas. Disse apenas, preciso de você. E o silêncio do outro lado durou exatamente o tempo que Simone precisou para entender que não era sobre a casa. Não era sobre uma torneira pingando, não era sobre uma janela que havia ficado aberta, não era sobre nenhuma das emergências domésticas para as quais aquele número existia. Era sobre outra coisa inteiramente, uma coisa que ela não havia nomeado até aquele momento, mas que agora que estava nomeada, ela percebeu que havia sido construída aos poucos, sem que nenhum dos dois pedisse licença, nas manhãs de café na cozinha, e nos 7 minutos com o ferro e o suco de laranja, e nas perguntas sobre Diego e sobre a avó Benedita, que chegavam com a irregularidade das coisas que não foram planejadas. Simone estava sentada na beira da cama no apartamento de Guaianazes, com o celular na orelha e a chuva fina batendo na janela do quarto, que era dela e de Diego ao mesmo tempo, uma divisória de compensado separando as duas metades do espaço. Diego dormia do outro lado, com aquela respiração ritmada e funda das crianças que dormem de verdade, sem o peso que os adultos carregam até na hora de descansar. O apartamento tinha 38 metros quadrados e paredes que conheciam todos os sons de Simone, o ranger da cadeira quando ela costurava à tarde, o clique da máquina de costura, o barulho do ônibus lá embaixo às 5:30 da manhã, quando ela se levantava. Era um apartamento pequeno e honesto, que não fingia ser outra coisa, e nele Simone era inteiramente ela mesma de uma forma que em nenhum outro lugar se permitia ser. Ela ficou segurando o telefone com o coração acelerado dentro do peito. Não de uma forma caótica, mas de uma forma regular e insistente que não pedia para ser ignorada. 3 palavras. Preciso de você. Ditas com aquela voz baixa e sem cálculo de um homem que Rodrigo Linhares provavelmente não sabia que era, porque esse Rodrigo que ligava às 11 da noite sem emergência era diferente do Rodrigo dos 3 anos de silêncio funcional, era diferente do homem que havia deixado 4 notas de 100 sobre a bancada com a objetividade de quem resolve um problema de logística. Ela respirou fundo. Depois disse, com uma voz firme e baixa que não vacilou, isso não é uma resposta. É uma confissão. E desligou. Ficou olhando para o celular na própria mão por um momento. A tela escureceu. A chuva continuou. Do outro lado da divisória de compensado, Diego resmungou algo no sono e depois voltou ao silêncio fundo das crianças. Simone pôs o celular na mesinha de cabeceira, deitou de costas e ficou olhando para o teto de Guaianazes, que era baixo, e tinha uma mancha antiga de umidade no canto que o proprietário havia prometido resolver há 2 anos. Não dormiu imediatamente, mas dormiu. Do outro lado da cidade, no quarto da cobertura do Itaim, com o teto branco e liso que havia se tornado insuportável, Rodrigo ficou olhando para cima às 23h18, com o celular ainda na mão, e a chamada encerrada há exatamente 17 segundos. A frase de Simone existia no ar do quarto com uma presença que ele não esperava de 12 palavras. Isso não é uma resposta, é uma confissão. Ele ficou pensando nessa distinção, resposta e confissão.
no que ela havia identificado com aquela precisão que ele agora reconhecia como uma das coisas mais características dela. Essa capacidade de ver a coisa exata dentro da coisa e nomeá-la sem rodeio e sem crueldade. Ela estava certa. Não era uma resposta, era uma confissão. E ele havia passado 3 anos sendo o tipo de homem que não fazia confissões, porque confissões exigiam que você admitisse que havia algo dentro de você que não estava sob controle. E Rodrigo Linhares administrava o próprio interior com a mesma eficiência com que administrava uma empresa de tecnologia, o que significava que o que não podia ser controlado era descartado, adiado ou simplesmente negado até que parasse de se manifestar. Havia aprendido esse método durante o casamento com Daniela, aprimorado durante o divórcio e praticado com uma consistência notável nos 3 anos que se seguiram. E havia funcionado. Da forma como as coisas que não funcionam de verdade funcionam por um tempo. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo ficou olhando para o teto sem tentar resolver nada. Nas manhãs seguintes, os dias do aviso prévio continuaram. Simone chegou na quarta-feira às 7h30, como sempre, com a mesma pontualidade com que o sol nascia sobre os prédios de Guaianazes, e Rodrigo estava na cozinha com o café quando ela entrou, como havia se tornado hábito. Nenhum dos dois mencionou o telefonema, mas havia algo diferente na qualidade do silêncio entre eles naquela manhã. Não o silêncio funcional dos 3 anos, não o silêncio novo e carregado das semanas anteriores, mas um silêncio que sabia de si mesmo, que tinha consciência de que 2 adultos estavam em lados opostos de uma bancada, fingindo que a noite anterior não havia acontecido, e que ambos sabiam que estavam fingindo. Rodrigo tomou o café. Simone foi para a lavanderia. Nenhum dos dois forçou nada. Mas naquela tarde, quando ela estava terminando de organizar o armário do quarto de serviço, ele apareceu na entrada. Não com a objetividade de patrão, não com a distância educada que havia mantido durante 3 anos, não com a voz de reunião. Apareceu com as mãos nos bolsos do calça, sem paletó, a camisa levemente aberta no primeiro botão, os olhos com a sombra de quem havia dormido pouco por muitas noites seguidas e ficou parado na entrada por 1 segundo, como se estivesse se preparando para algo que não tinha preparado o suficiente. Eu quero me desculpar pela forma como te convidei para o evento, ele disse. A voz saiu direta, sem preâmbulo, o que era a única forma que ele sabia de dizer coisas difíceis. Indo direto, porque qualquer outro caminho parecia covarde. Deixei dinheiro em cima da bancada como se você fosse um problema de logística. Não era isso, não devia ter sido isso. Simone parou o que estava fazendo. Ficou olhando para ele com aquela calma que ele agora entendia não ser indiferença, mas algo mais parecido com uma firmeza interior de origem antiga. O tipo que não se compra e não se aprende em escola, que vem de anos de segurar muita coisa sozinha, sem deixar cair. Tudo bem, ela disse. Não é tudo bem, ele disse, com uma honestidade que o surpreendeu a si mesmo. Eu te vi pela primeira vez naquela noite. Em 3 anos, eu nunca tinha te visto de verdade. E isso não é culpa tua, nem mérito meu. É uma falha que eu carrego. Pausa. Não quero continuar carregando ela. Simone ficou olhando para ele por um momento longo. Rodrigo, ela disse, usando o nome com a naturalidade de quem havia se acostumado a ele gradualmente. O que você está pedindo? E foi aí que ele disse, com uma voz que não vacilou, porque havia decidido que não ia vacilar, que havia passado 2 dias inteiros com esse parágrafo se formando e se desmontando dentro do peito, antes de chegar numa versão que era suficientemente honesta para ser dita em voz alta. Não estou pedindo que você fique como empregada. Não estou te oferecendo aumento. Não estou usando o tempo que ainda tenho de patrão para te convencer de nada. Estou pedindo que você me dê uma chance de ser alguém que merece a sua atenção. Do começo, de igual. Respirou. Eu quero te conhecer, do jeito certo, sem hierarquia, sem cargo, sem a casa entre nós.
O silêncio que se instalou no quarto de serviço durou o tempo de Simone deixar as palavras chegarem com a seriedade que elas pediam, sem pressa, sem a armadilha de responder antes de entender completamente o que havia sido dito. Ela olhou para as mãos dele, para os olhos, de volta para as mãos. Havia algo naquela postura, nos bolsos, sem o notebook, sem o celular, sem nenhum dos instrumentos de controle que ele normalmente carregava como armadura, que ela reconheceu como diferente de tudo que havia visto nele nos 3 anos anteriores. Era vulnerabilidade real. Era a versão do homem que existia depois que ele tirava o terno. Você vai ter que me convencer devagar, ela disse finalmente com aquela voz firme e baixa que não fingia nada. Eu não me apresso por ninguém. Não por você, não pela pressa, não porque um apartamento é grande demais para uma pessoa só. Fez uma pausa. E eu vou aceitar o emprego na confecção. Isso não muda. Eu sei, Rodrigo disse. Diego precisa do plano de saúde. Eu sei. Ela ficou olhando para ele por mais um segundo. Depois disse, você aprende a ter paciência? Estou aprendendo, ele disse. Era mentira e verdade ao mesmo tempo, e ambos sabiam disso, e nenhum dos dois fingia que não sabia, o que era a forma mais honesta que tinham até ali de estar no mesmo lugar. O último dia de aviso prévio de Simone foi uma segunda-feira de dezembro, com o calor de São Paulo se instalando, como se fosse ficar para sempre. Aquele calor úmido que gruda na pele desde as 8 da manhã e não cede até meia-noite. Ela chegou às 7h30, como sempre, fez o café, limpou a cobertura pela última vez, com a mesma atenção com que havia limpado na primeira, passou o aspirador nos cantos que o aspirador comum não alcança, deixou a pia brilhando, dobrou o cobertor do sofá em diagonal. Fez tudo o que sempre fazia e foi embora às 4 da tarde com a bolsa no ombro e o apartamento de 280 metros quadrados perfeitamente em ordem atrás dela. Rodrigo estava na sala quando ela foi embora. Não fez cerimônia, não fez discurso, disse apenas boa tarde com a voz de quem está segurando muita coisa dentro, mas decidiu que hoje não era o dia de deixar sair. Ela disse boa tarde de volta. Chamou o elevador. Entrou. A porta fechou. Rodrigo ficou parado na sala por um tempo que não quis medir. A cobertura estava perfeitamente silenciosa, perfeitamente limpa, perfeitamente vazia, da forma que havia sido por 3 anos antes de ele perceber que o silêncio e a limpeza e o vazio eram coisas diferentes e que havia confundido a ausência de bagunça com a presença de paz. Agora sabia a diferença pesava, mas o telefone de Simone estava aberto. Ela não havia dito sim. Havia dito devagar, havia dito que precisava ser convencida. E devagar era a única velocidade que Rodrigo estava aprendendo a aceitar como suficiente. Não era a velocidade com que ele havia operado a vida inteira. O homem que tomava decisões em planilhas e fechava contratos, e acordava cedo e dormia tarde, e achava que eficiência era uma forma de afeto. Era uma velocidade diferente, que exigia que ele ficasse presente sem saber o resultado, que avançasse sem garantia, que oferecesse atenção genuína sem a certeza de receber nada em troca, que era exatamente o tipo de risco que Rodrigo Linhares havia passado 4 anos evitando com uma competência absoluta. Ele foi até a janela. São Paulo estava lá, como sempre, com seus 22 milhões de histórias acontecendo simultaneamente em todos os andares, de todos os prédios, de todos os bairros, cada uma com seu próprio peso e sua própria pressa e suas próprias contas para fechar antes do fim do mês. Lá em algum lugar em Guaianazes, a 45 minutos de ônibus, numa rua que ele nunca havia visitado, num apartamento de 38 metros quadrados, Diego estava acordando da soneca da tarde com o cabelo enrolado do lado direito e a dislexia que precisava de fonoaudióloga e os olhos que eram os olhos de uma mãe que havia morrido muito cedo. E Simone estava chegando com a bolsa no ombro e o emprego novo começando amanhã e o telefone no bolso com um contato que ela havia decidido manter aberto. Era pouco.
era tudo. O primeiro sábado que Rodrigo apareceu no Bom Retiro foi no começo de janeiro, 3 semanas depois do último dia de aviso prévio de Simone. Não foi anunciado. Ela havia mencionado, numa das manhãs de café na cozinha, que a confecção ficava numa rua paralela à rua José Paulino, e ele havia guardado isso com a mesma atenção com que havia guardado o nome da avó Benedita e a idade de Diego, e o fato de que o tecido do vestido azul marinho era crepe de malha comprado na Rua Oriente. Guardava as coisas que ela dizia da forma que se guarda o que tem valor, sem saber ainda exatamente o que fazer com o acúmulo. Ele chegou de carro, pediu que Edson esperasse e andou a pé pela José Paulino com o calor das 11 da manhã em cima, e a rua, cheirando a tecido e café e escapamento e aquele perfume específico do comércio paulistano de segunda linha que não tem equivalente em nenhum outro lugar do mundo. Havia araras na calçada, vendedores do lado de fora das lojas com aquela energia de quem conhece cada metro do próprio espaço, caminhões de entrega encostados em ângulos improváveis, e a confecção ficava num sobrado de fachada azul, desbotada com uma placa simples de letras adesivadas que dizia o nome da empresa sem floreios. Simone estava do lado de fora na hora do almoço, sentada num banco de madeira, encostado na parede, com uma marmita no colo, quando o viu atravessando a calçada na direção dela. Ficou olhando por um segundo com uma expressão que passou por surpresa, por avaliação, por alguma coisa mais difícil de nomear. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, sem hostilidade, mas sem fingir que era normal. "Você mencionou que tem uma padaria boa na esquina", Rodrigo disse. "Vim ver se é verdade." Assim, ela ficou olhando para ele por um momento. Depois olhou para a própria marmita, depois para a esquina, depois para ele de novo. "Eu tenho 40 minutos de almoço." "É suficiente", ele disse. A padaria era da família Souza havia 30 anos, com as mesas de fórmica vermelha e as cadeiras de plástico, e o balcão longo com os pães expostos sob vidro, e o cheiro de café fresco e pão de queijo que existia ali, independente do horário, como se fosse estrutural, como se viesse das paredes. Rodrigo sentou numa das mesas de fórmica com o terno cinza que parecia levemente fora de lugar entre os operários e costureiras e comerciantes da região que almoçavam ali com a rapidez prática de quem tem 40 minutos e sabe usá-los. Pediu café com leite. Simone pediu o mesmo e comeu o resto da marmita enquanto ele tomava o café em silêncio, olhando ao redor com aquele olhar de quem está registrando um lugar pela primeira vez e tentando entender o que tem ali que não tem no lugar de onde veio. "Você está se sentindo deslocado?" ela perguntou sem ironia, com uma curiosidade genuína. Rodrigo pensou na pergunta de verdade antes de responder. "Estou me sentindo em São Paulo pela primeira vez em muito tempo", ele disse. "A minha São Paulo tem uns 5 bairros: Faria Lima, Itaim, Jardins, Pinheiros, Vila Olímpia. O resto existe no mapa, mas não existe de verdade." Simone olhou para ele por um segundo. "Para mim o resto existe de verdade", ela disse. "A Faria Lima é que existe só no mapa." Ele assentiu, sem tentar minimizar aquilo, sem tentar transformar em anedota, sem fazer nada além de receber o que havia sido dito com a seriedade que merecia. Era isso que Simone havia percebido naquelas semanas de café na cozinha, essa qualidade nova de escuta que havia surgido nele, como se sempre estivesse lá esperando para ser usada, que se manifestava não em palavras, mas na forma como ele ficava quieto depois que ela terminava de falar, dando espaço para que o que tinha sido dito existisse sem ser imediatamente respondido, ou corrigido, ou redirecionado. Nos meses que se seguiram foi assim. Devagar, irregular, sem pressa de chegar a um lugar definido. Ele aparecia no Bom Retiro, às vezes às sextas, quando Simone saía mais cedo. Às vezes ela concordava em tomar um café num lugar pelo meio do caminho entre os dois mundos, aqueles cafés independentes na região do Consolação
ou da Bela Vista, que não eram nem a Faria Lima, nem Guaianazes, que ficavam num território neutro, onde nenhum dos dois precisava ser apenas quem era naquele contexto, podiam ser outras versões em construção. Conversavam. Rodrigo havia descoberto que conversar com Simone era diferente de qualquer conversa que havia tido nos últimos anos. Não porque ela fosse extraordinária de uma forma que precisasse ser anunciada, mas porque ela era completamente honesta, de uma forma que a maioria das pessoas que ele conhecia havia desaprendido. Aquela honestidade direta e sem ornamentos de quem não tem nada para ganhar, sendo outra coisa. Ela contou sobre a avó Benedita em partes, ao longo de várias conversas, não de uma vez. A máquina de costura antiga, a casa em Guaianazes, que havia pertencido à avó e que a família perdeu quando a avó morreu e as contas vieram. Os padrões de costura que a avó guardava em pastas de papelão marcadas com letra miúda, dos quais Simone havia salvado uma dúzia antes que os pertences fossem dispersos. Contou sobre Cláudia, a irmã, não com a dramaticidade da tragédia, mas com a saudade específica de quem perdeu uma pessoa que era também a companhia mais fácil do mundo, a pessoa com quem você não precisa se explicar. Contou sobre a noite em que Diego nasceu, e Cláudia foi, e Simone ficou no corredor do hospital, com o bebê de horas nos braços, entendendo que aquele era o momento em que tudo que ela havia planejado para a própria vida virava outra coisa inteiramente. Rodrigo ouvia, não com a escuta de quem está acumulando informação para usar depois, mas com a escuta de quem está sendo mudado por aquilo que está ouvindo sem que o processo seja voluntário. Havia algo nas histórias de Simone que chegava nele em regiões que as planilhas não alcançavam, que os relatórios não tocavam, que os 8 anos de casamento e empresa e trabalho compulsivo haviam deixado intactas e inacessíveis como quartos fechados numa casa enorme. Ele contou sobre Tiago, o filho de 9 anos que virou 10 em fevereiro. Contou com a dificuldade de quem está descrevendo uma falha própria, que é o tipo de coisa mais difícil de descrever porque exige que você olhe para ela sem desviar. Eu sei que ele está bem cuidado, Rodrigo disse numa das tardes do Consolação, com o café esfriando na xícara. A Daniela é uma boa mãe, mas quando ele fica comigo nas quartas e nos fins de semana alternados, às vezes eu percebo que estou com ele da mesma forma que estava com a minha casa, presente fisicamente e ausente no que importa. Pausa. Ele percebe. Crianças percebem sempre. Simone ficou olhando para ele por um momento. O que você faz quando percebe isso? Antes tentava compensar com programa caro. Ele disse. Restaurante, cinema, alguma coisa que preenchesse o tempo com atividade. Levantou os olhos da xícara. Não funciona. Não funciona, ela confirmou, com aquela brevidade que continha sempre mais do que as palavras ditas. Diego me ensinou isso, Simone disse depois de um segundo. Criança não quer programa, quer presença, quer que você esteja lá de verdade, não em pessoa, enquanto a cabeça está em outro lugar. Ela olhou para o café. Quando minha irmã morreu, eu fiquei tão ocupada, tentando garantir que Diego tivesse tudo materialmente, que levei uns 2 anos para perceber que o que ele mais precisava era que eu parasse de ter tanta pressa. Rodrigo ficou quieto por um momento. Depois disse, você parou? Estou parando, ela disse. É um trabalho que não termina. Foi naquela tarde que Rodrigo entendeu, sem que fosse anunciado, que estava diante de uma pessoa que havia aprendido pela necessidade mais difícil o que ele ainda estava tentando aprender pela escolha, e que havia nisso uma diferença enorme que ele deveria ter a humildade de não apagar. Diego o conheceu numa tarde de fevereiro, numa visita ao Parque Estadual do Jaraguá que Simone havia organizado, porque Diego tinha uma fase de querer ver cachoeira, e o Jaraguá ficava na margem do possível para uma tarde de sábado. Rodrigo apareceu com a desculpa mais honesta que tinha, que era nenhuma desculpa, apenas a presença.
Chegou de carro, mas estacionou longe o suficiente para que a chegada não fosse uma chegada de carro, apenas uma chegada de pessoa. Diego o encarou com a avaliação direta que crianças fazem antes que o constrangimento social as ensine a dissimular, aquele olhar de cima a baixo que não tem malícia, mas não tem filtro. "Você é o Rodrigo?" Diego perguntou, com a letra R do nome levemente trocada pela dislexia, que na fala se manifestava em alguns sons. "Sou", Rodrigo disse, abaixando levemente o corpo para ficar na altura dos olhos do menino, um gesto que não foi calculado, mas que Simone registrou. Diego considerou por um segundo. "Tia Simone falou que você tem uma empresa de computador." "Tenho. Você sabe fazer Minecraft?" Rodrigo ficou olhando para o menino por um segundo, com uma expressão que Simone não havia visto nele antes. Algo próximo de um sorriso que estava chegando devagar, do tipo que não foi convocado. "Não sei fazer", ele disse, "mas sei jogar um pouco." Diego assentiu como se aquilo fosse suficiente. "Então tá bom", ele disse, e começou a caminhar na direção da trilha como se o assunto estivesse resolvido. Simone olhou para Rodrigo. Rodrigo olhou para Simone. Havia algo naquele olhar que não precisava de palavras, que existia além das palavras, que era feito daquele tipo de reconhecimento que acontece quando dois adultos percebem simultaneamente que estão diante de algo que não sabem exatamente nomear, mas que reconhecem como real, como tendo peso, como não sendo o tipo de coisa que some quando você para de prestar atenção. Andaram pela trilha com Diego na frente apontando para tudo. Pedras e pássaros e raízes, e aquela cachoeira pequena que para um menino de 6 anos tinha a grandiosidade de qualquer coisa que você encontra depois de caminhar. À tarde, estava com aquela luz de fevereiro em São Paulo, que é quente, mas não pesada, filtrada pelas árvores do parque em manchas douradas no chão de terra. Rodrigo andava ao lado de Simone a um passo de distância, não tocando, não declarando nada, apenas presente daquela forma que ela havia dito que era a coisa mais difícil e a mais necessária. Na volta, Diego dormiu no banco traseiro do carro, numa posição impossível, com a cabeça encostada no vidro e a boca levemente aberta, os cabelos escuros da irmã morta espalhados pelo lado do rosto. Simone olhava para ele pelo retrovisor com aquele amor direto e absoluto de quem criou uma criança sem ser obrigada e sem jamais se arrepender. Rodrigo dirigia sem pressa pela Bandeirantes, que estava estranhamente vazia para um sábado à tarde. A cidade se abrindo diante deles com aquela generosidade ocasional que São Paulo oferecia quando ninguém esperava. "Obrigada por ter vindo", Simone disse, sem olhar para ele, os olhos ainda no retrovisor onde Diego dormia. "Obrigado por ter deixado", ele disse. Ela não respondeu, mas havia um silêncio diferente entre eles naquele carro, diferente dos silêncios anteriores, diferente do silêncio funcional dos 3 anos, e diferente do silêncio carregado do aviso prévio, e diferente até do silêncio novo e cuidadoso das últimas semanas. Era um silêncio que havia encontrado seu próprio ritmo, que não precisava ser preenchido, que respirava como algo vivo entre duas pessoas que estavam aprendendo, devagar e com os tropeços inevitáveis de quem nunca havia feito aquilo daquela forma. A diferença entre estar perto de alguém e estar realmente com alguém. Semanas depois, numa tarde de sábado, com o fim do verão paulistano insistindo em ficar, eles voltaram à padaria da família Souza no Bom Retiro. Diego estava na mesa ao lado, com um copo de suco de caju e um caderno de desenho que Rodrigo havia trazido sem anunciar. Simplesmente havia chegado com o caderno debaixo do braço, porque havia passado por uma papelaria e lembrado que Diego gostava de desenhar. E o Diego que existia na cabeça de Rodrigo agora era o Diego de verdade. Não uma informação, não um dado sobre Simone, mas uma presença específica com gostos específicos e o R levemente diferente, e os olhos que eram os olhos de Cláudia.
O menino desenhava com aquela concentração das crianças que estão dentro do próprio mundo, a língua levemente para fora, o lápis pressionado com força no papel. Do lado de fora da padaria, a rua da José Paulino seguia com seu barulho de sempre. As araras nas calçadas, os caminhões, o português misturado com o coreano dos comerciantes do bairro. São Paulo sendo São Paulo, com toda a sua impossível, exaustiva, irresistível multiplicidade. Simone tinha as mãos em volta do copo de café com leite. Rodrigo estava do outro lado da mesa de fórmica vermelha com o seu, olhando para ela com aquela atenção que havia aprendido a exercer sem pressa, sem agenda, sem o peso da eficiência que havia carregado como identidade por tanto tempo. "Você está bem?" ela perguntou, porque havia algo na forma como ele a olhava que ela queria nomear antes que passasse. "Estou aqui", ele disse. E depois, "É a mesma coisa." Simone ficou olhando para ele por um segundo. Depois olhou para Diego, que desenhava, depois para a rua lá fora, depois de volta para Rodrigo. Havia uma coisa que ela havia aprendido sobre esse homem nos meses anteriores, que era que quando ele dizia alguma coisa simples assim, sem ornamento, era porque havia pensado muito e decidido que o simples era a única versão honesta. Não era lacônico por frieza, era preciso por respeito, o que era uma distinção que ela havia levado tempo para fazer e que agora fazia com naturalidade. "Diego!" ela chamou. O menino levantou os olhos do caderno. "Mostra para o Rodrigo o que você está desenhando." Diego pegou o caderno com as duas mãos e virou na direção de Rodrigo com a seriedade de quem apresenta um trabalho importante. Era um desenho de uma cachoeira, com a pedra e a água e 3 figuras humanas na margem. 2 adultos e uma criança, representados com aquela economia de linhas que é a linguagem natural dos 6 anos. Rodrigo olhou para o desenho por um momento, olhou para Diego. Depois olhou para Simone. Ela estava o olhando com aquela expressão que ele havia aprendido a ler, aquela calma que não era distância, que era a presença plena de uma pessoa que havia decidido, devagar e sem pressa, que estava disposta a ver o que isso poderia ser. E ali, naquela padaria de fórmica vermelha no Bom Retiro, com o barulho da José Paulino entrando pela porta aberta e o cheiro de pão de queijo no ar, e Diego colorindo agora a cachoeira com um lápis azul, que era quase do mesmo tom do vestido que ela havia costurado com as próprias mãos numa semana de madrugadas em Guaianazes, Rodrigo Linhares entendeu que riqueza era isso. Não era o 22º andar na Faria Lima, não era o faturamento de 80 milhões. Não era a cobertura de 280 metros quadrados perfeitamente silenciosa e perfeitamente vazia. Era isso. Uma mesa simples, um café que esfriava devagar, uma criança desenhando cachoeiras com a língua para fora e, ao lado, a mulher que ele havia levado 3 anos para enxergar e que estava ali, presente de verdade, sem pressa de ir a lugar algum. Não era pouco, era tudo. Yeah.